Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala de Eu Também Sou Brasileira, de Marília Kubota, publicado pela editora Lavra e publicado muito recentemente, foi publicado aí no final de 2020. E Marília e eu fazemos parte do mesmo grupo, o grupo Mulheril das Letras, que tem inclusive uma página no Facebook, que é um grupo voltado para a organização e para a interação das mulheres interessadas em letras, seja na leitura, seja na escrita literária, inclusive organiza algumas antologias de poesia, de contos, de crônicas, enfim. E Marília então me enviou seu livro e eu já aproveito então para agradecer a Marília pelo envio de sua última publicação. E ela tem, aliás, vários outros livros publicados: Selva dos Sentidos, Esperando as Bárbaras, Micrópolis, Diários de Vertigem. Também publicou contos, crônicas e poesias em antologias. Ela publica desde 2008. Marília Kubota, ela é jornalista, mestre em letras, então tem aí um longo caminho no campo das letras. Bom, temos então 35 crônicas autobiográficas, escritas de maneira muito direta e agradável, e a gente percebe que Marília inseriu histórias que vão desde a sua infância, depois da sua adolescência, depois da sua fase adulta, e a gente vai percebendo então como se deu esse seu processo de fortalecimento e de reivindicação dessa identidade brasileira. A gente vai notar então que, por mais que se trate de crônicas e de histórias com sentido independente, a gente vai percebendo então que essas histórias se interligam justamente porque elas vão acompanhando esse processo de amadurecimento da autora, e a gente vai pegar momentos em que aconteciam coisas que ela não entendia muito bem, justamente por se tratar da infância e depois da adolescência, e quando ela já está então numa idade adulta, essa percepção dela em relação aos eventos, em relação ao preconceito, vão se alterando justamente a partir de uma percepção adulta de como acontecem as coisas da vida. Uma coisa que ela mostra e que é bastante interessante é o modo como os preconceitos e os estereótipos vão sendo construídos em relação aos povos, em relação aos indivíduos oriundos de outra etnia, e que isso acaba por definir muitas vezes uma identidade. Isso faz com que o outro seja identificado apenas por meio daquela característica, e que isso está tão impregnado no nosso cotidiano, no nosso modo de falar, que nem sempre a gente percebe que o que a gente está falando ou reproduzindo se trata de um estereótipo, se trata de um preconceito, e que o outro, obviamente, vai muito além de uma determinada definição ou de uma determinada percepção a partir de algo que eu ouvi de uma outra pessoa ou de alguém a respeito daquele grupo ou daquela pessoa. Uma coisa que ela faz e que enriquece muito o livro é apresentar uma série de intertextualidades, e a primeira crônica já começa com uma intertextualidade de um poema de Drummond, e num poema que foi depois musicado por Belchior, e o verso que ela traz diz: Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Então ela vai trazer esse poema escrito ali em 1930 e que vai tratar e que vai ironizar justamente esse processo de tentativa de embranquecimento da população brasileira. Outro aspecto muito legal é que, por mais que o tema central seja esse, a reivindicação de uma identidade brasileira, em muitas crônicas ela acaba ultrapassando esse tema e acaba falando das suas percepções sobre a vida, das suas dificuldades enquanto escritora, da sua vivência enquanto profissional, enquanto uma mulher que trabalha. Então a gente vai notar então em vários momentos, em várias crônicas, a abordagem da relação de Marília com o seu meio, da relação de Marília com o seu universo. E a gente vai ter aí uma crônica que eu gosto bastante e que ela vai retomar um livro que eu amo, que é a Ana Karenina, e ela vai falar então na crônica que chama Insônia, ela vai falar então desse sistema de alta produtividade que a gente vivencia, e que vai falar então que o dormir 8 horas por dia acaba sendo uma perda de tempo. E ela fala então no final da crônica: num sistema de alta produtividade em que todos se orgulham de não ter tempo para nada, ler é considerado um ato de rebeldia. A maioria dirá que não tem tempo para ler. Quem encontra tempo é transgressor. Ler, se a leitura não for literal, como a de quem lê a Bíblia como se fosse o Código Penal, é despertar um universo de complexidades, o da nossa subjetividade. Investigar esse universo pode ser um grande risco, mas também uma aventura da qual não se quer mais voltar. E eu adoro essa definição que ela acaba trazendo
para o ato de ler, para o ato da leitura, e que acaba muitas vezes sendo podado na nossa sociedade contemporânea, extremamente produtivista, que quando você lê, você tem que ler para alguma coisa, quando você lê, você tem que ler com algum propósito, e que esse resgate ou essa compreensão da nossa subjetividade acaba sendo desvalorizado justamente porque não tem uma função prática e objetiva. Então eu indico muito aí o livro de Marília, porque ele vai fazer a gente pensar sobre uma série de coisas, sobre a nossa compreensão da gente mesma com o nosso universo, com o nosso meio, de como se formam e como se fortalecem e como se naturalizam esses estereótipos e esses preconceitos em relação a outras pessoas, em relação a outros grupos sociais, mas principalmente de como é importante a gente entender quem a gente é. E ela já traz aí uma foto da família para ilustrar a capa, e vão ter outras fotos da família no livro, porque essa família ela é resgatada em diversos momentos, as histórias da família de Marília são resgatadas em diversos momentos, então eu indico muito aí o livro de Marília. Agradeço mais uma vez a autora pelo envio e até mais!